Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui no canal 14.1, a sua Rede Brasil de Comunicação. Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias. Obrigado pelo carinho de sempre e também pela audiência. E deixa eu agradecer também a você que nos assiste através do nosso site redebrasiloficial.com.br. Também muito obrigado a você que nos acompanha através do YouTube, youtube.com, e lá você coloca a Rede Brasil Oficial e acompanha toda a programação da Rede Brasil de Comunicação. Vou pedir um favor a você, olha só, avisa a todo mundo que o assunto do dia já está no ar e que hoje vamos aprender um pouco mais sobre catarata, do diagnóstico ao tratamento. E a catarata é uma doença ocular caracterizada pelo comprometimento do cristalino, que é a lente natural do olho, que vai perdendo a transparência e começa a ficar opaca. Fica opaco, né? E sem o tratamento adequado, este problema ele pode levar progressivamente à perda parcial ou total da visão. Mas antes, a doença ela provoca alguns sintomas como a vista embaçada, a forte sensibilidade à luz também, e a gente destaca que cerca de 51% dos casos de cegueira no mundo são causados pela catarata. Aqui no nosso país, quase 28% dos casos da perda de visão em idosos têm origem na catarata, isso segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Gerber Caracciolo. Ele é oftalmologista do Instituto de Olhos do Recife e também especialista em catarata e em refrativo. Também aqui no nosso estúdio vamos conversar com o Dr. Wagner Lira. Dr. Wagner, ele é oftalmologista, especialista em córnea e catarata. Então, daqui a pouquinho, a gente vai bater um papo bem especial com os convidados de hoje. Mas a partir de agora, vamos conferir juntos uma reportagem especial que conta como a aposentada Márcia Thelma, ela descobriu a catarata e tratou, essa doença. Vamos acompanhar todo o passo a passo a partir de agora. Confira! Dona Márcia tem 67 anos, há 5 ela tentou renovar a carteira de habilitação e conseguiu, mas precisou daquele esforço básico na visão. Foi então que ela descobriu que tinha catarata num grau bem avançado e nos 2 olhos. Quando eu fui renovar minha habilitação, a médica que me examinou disse que eu estava com um princípio de catarata. Ao longo dos anos foi piorando, minha visão foi piorando cada vez mais. Eu evitei de dirigir à noite, porque principalmente à noite eu não enxergava, né? E depois fui para o meu oculista, um oculista que me atende, que é aqui do IOR, e ele me disse que realmente eu estava com catarata, o olho esquerdo estava um pouco pior e que precisava ir para a cirurgia. Enxergava tudo borrado. É como se eu tivesse uma nata, um véu branco na frente dos olhos. Então é horrível. Eu gosto muito de ler. Eu não estava conseguindo ler. A catarata é uma doença bastante comum nos idosos. Os primeiros sintomas costumam aparecer a partir dos 60 anos de idade. Catarata é uma alteração do cristalino, que é uma lente interna que todos nós temos. Então, essa lente ela é transparente quando a gente é jovem e por volta dos 60 anos ela vai começando a perder essa transparência. Vai ficando a coloração mais amarelada. No início, isso não interfere tanto na quantidade de visão. O paciente, a gente consegue ajustar os óculos do paciente, ele continua enxergando 100%, mas com a progressão da doença, a gente vai perdendo a qualidade. Então, é aquele paciente que começa a ter dificuldade de dirigir à noite, tem mais ofuscamento com as luzes noturnas, e também a gente começa a perder as nuances das cores. Isso anteriormente da gente começar a ter perda de visão mesmo. Após algumas consultas, Dona Márcia foi encaminhada para uma cirurgia e retirou a catarata do olho esquerdo. Cirurgiada há 15 dias, ela conta que o procedimento foi rápido e a recuperação também. Na verdade, uma cirurgia de catarata dura entre 15 e 30 minutos e a recuperação mais ou menos uma semana. Agora eu estou vendo muito bem com o olho esquerdo. O direito eu ainda vou fazer. Falta operar o direito, né? Mas como é que está a qualidade desse olho esquerdo agora? 100%. Estou enxergando tudo. Se eu fechar o olho assim, eu vejo tudo. A cirurgia, hoje a gente faz uma incisão no olho, normalmente por baixo da pálpebra,
a incisão em torno de 2,5, 3 milímetros. Já a incisão que a gente chama autocelante, ou seja, a gente não muito pequena e não precisa fazer, normalmente a gente não sutura. Então a gente faz a incisão, esse aparelho entra, ele fragmenta e aspira essa catarata e a gente coloca a lente intraocular, que é vulgarmente conhecido como cristalino. Aí são as lentes intraoculares que vão devolver a transparência que a catarata levou, e hoje a gente compensa, se não totalmente, mas uma boa parte do grau que o paciente usava anteriormente. E o pós-operatório, com maiores restrições, vamos dizer assim, na primeira semana. A restrição é não fazer um esforço físico importante, não dormir sobre o olho, evitar de dirigir nos primeiros dias, mas nada que precise ficar em cima de uma cama, parado, ou só assistindo televisão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a catarata é a maior causa de cegueira reversível do mundo. Dependendo do caso, a visão pode voltar ao normal após a cirurgia. Por isso é tão importante visitar um oftalmologista periodicamente. Não tem uma forma de prevenir. A gente sabe que hoje a proteção através dos raios de UVA, UVB, né, da luz azul, que hoje tem se falado bastante, é uma das formas que a gente tem para talvez postergar um pouco mais o aparecimento da catarata. Mas é uma patologia própria do envelhecimento. Então, todos nós vamos ter catarata. Uns mais precoces, outros mais tardios. Mas não tem, efetivamente, um colírio, um exercício, um óculos especial que vai evitar de você desenvolver essa catarata. Pois bem, muita gente deve ter ficado com a atenção redobrada, né? Quando a doutora falou que todo mundo vai ter catarata, mas a gente viu também na reportagem, né? Um caso de cegueira, né? Leva a cegueira a catarata, mas a gente viu também que é reversível essa cegueira. A gente vai aprender com mais propriedade aqui no decorrer do programa sobre o tema, mas agora chegou aquele momento especial de você participar, de você interagir com a gente. Você conhece alguém que já fez a cirurgia de catarata? É a pergunta da nossa enquete de hoje. A partir de agora, vamos lançar a nossa enquete aqui na nossa tela para você que está em casa já interagir conosco. Chegou o momento de você ligar para a gente. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora está ativa e disponível para você participar com a gente. Você liga no 3424-1547 ou 3424-1977. São dois números para você ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e aproveitar também e já mandar sua dúvida sobre o tema. Também você pode acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage para você deixar seu depoimento, sua pergunta. A gente vai ler daqui a pouquinho tudo ao vivo. Se você tem um WhatsApp em mãos, está aqui o WhatsApp, você vai mandar sua pergunta e daqui a pouquinho eu repasso essa dúvida para os nossos especialistas. O nosso número é o 99209-4819, 99209-4819. Mande aí várias perguntas, porque daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente lembra mais uma vez que a catarata, ela evolui lentamente, mas há casos raros que ela é congênita, ou seja, os bebês eles já nascem ali com a visão prejudicada por influência do DNA. Em outras situações, a criança ela é afetada porque a mãe teve rubéola, por exemplo, sífilis ou toxoplasmose. Nos primeiros 3 meses da gestação, essas doenças podem levar a esse bebê a desenvolver a catarata. E a partir de agora, vamos aprender muito mais sobre o tema com os nossos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Wagner Lira, oftalmologista. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aqui e parabéns pela escolha do tema, um tema tão relevante. Dr. Gerber Caracciolo, também oftalmologista. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, bom dia a todos, né? E parabenizado também pelo tema muito atual. Muita gente deve estar preocupada neste exato momento, após ouvir a especialista falar na reportagem, né, que todos nós vamos desenvolver a catarata em algum estágio da vida, seja precocemente, né, ou na fase da boa idade. É para se preocupar mesmo? É para reforçar os cuidados em relação à catarata? Porque infelizmente todos vamos desenvolver isso, doutor Wagner? Eu diria que a gente tem um tema aí que a gente começa a abordar a importância já na
nas campanhas de vacinação da gestante, né? Então é comum você ter uma incidência no Brasil maior de catarata por conta disso. Nem todas as gestantes participam dos programas de vacinação. Então, como a gente está no consultório, o paciente não vacinou e depois que a criança nasce com catarata congênita, aí vem o desespero, porque imagina, um recém-nascido, um diagnóstico, né? A família tira a família de tempo. Então eu diria que é uma preocupação que vem desde antes da gestação, durante a gestação, porque a catarata precisa, algumas cataratas são evidentes, são vistas no teste do olhinho já pelo pediatra, algumas levam alguns meses para se desenvolver, e algumas são pequenas, não são identificadas pelo pediatra, tem que passar realmente por um oftalmo pediatra. Existem cataratas do desenvolvimento nas crianças maiores, existem cataratas secundárias, aí começam os jovens, catarata por trauma, e a gente vai abordar isso aí mais na frente, uso de corticoide, medicamentos, cigarro, e depois vem a catarata senil. Eu não diria todos com indicação cirúrgica, mas fatalmente todos terão algum tipo de catarata, praticamente 100%. Agora, alguns não realmente têm a característica de não precisar da cirurgia, apesar do tempo passar. Quando a gente fala, né, da herança genética, é um fator não modificável, doutor. Mas tem outros fatores que você pode mudar alguns hábitos, né, e ter alguns cuidados redobrados para evitar essa doença. Esses fatores modificáveis são os fatores ambientais? E quais são, para a gente explicar para quem está em casa? De uma maneira geral, com prevenção, o exame oftalmológico regular, que é importantíssimo, o uso de óculos escuros, né, porque a incidência solar que é muito forte, uma boa alimentação, a base de vitaminas, sais minerais, né? Hoje tem trabalhos que mostram que a vitamina C, ela retarda um pouco mais esse processo. E eu costumo dizer até aos meus pacientes mais idosos que a catarata nada mais é do que os cabelos brancos dos olhos. Todos nós vamos ter. Se vai ter necessidade de cirurgia ou não, isso é uma coisa que a gente vai conversar e vai ver a necessidade do paciente. Esse envelhecimento, né, do cristalino do olho, ele é perceptível? A gente tem como, em uma fotografia ou se olhando até no espelho, a gente consegue ver que aquele cristalino está ficando um pouco embaçado? Ou é só o que a gente está enxergando, né, que é o principal sinal e um sinal de alerta? Nos casos mais avançados ele se torna visível, por exemplo, nas fotos, se for uma catarata muito avançada, a diminuição daquele reflexo vermelho que aparece nas máquinas, né? As máquinas mais modernas tiram esse reflexo, mas é possível, sim, inclusive na criança. Algumas vezes a gente identifica, ou a mãe chama a atenção à ausência daquele reflexo vermelho, quer dizer, o olho que tem um reflexo vermelho é normal. O que perde o reflexo vermelho provavelmente é catarata, mas tem outras doenças que também podem ter esse reflexo vermelho. Mas, em geral, a catarata ela só é identificada no exame de lâmpada de fenda, que é aquele exame onde a gente encosta o queixo, e sob dilatação pupilar. É importantíssima a dilatação da pupila, porque algumas vezes a catarata está localizada numa situação mais profunda que aquele exame superficial não consegue identificar. Então é fundamental. E hoje com aquele aparelho de triagem, no qual a gente não usa mais o retinoscópio, então às vezes tem uma catarata específica subcapsular que se você não tiver aquele exame mais antigo da retinoscopia e não dilatar, alguns pacientes passam com diagnóstico batido. Quando se trata, né, da catarata congênita, apenas o teste do olhinho é suficiente, doutor, para acender um alerta e buscar uma investigação maior? Como o Wagner falou, às vezes passa batido, porque o pediatra normalmente ele faz só com a lanterna ou oftalmoscópio. E aí cabe aos pais estar observando. A criança é uma criança que você vai ver que ela tem dificuldade em engatear, ela tropeça, bate nas coisas, né? Não consegue às vezes pegar pequenos objetos. Então, os pais têm que estar sempre alertas. Né? O senhor também alertou para a população, né, de procurar uma regularidade a visitar o oftalmologista. Regularidade, quando se trata dessa especialidade, vocês consideram de quanto tempo, né, essa regularidade? 6 em 6 meses, a cada um ano essa visita? Se o exame estiver normal, acho que um ano é ideal. É o ideal, né? Agora, uma criança deve começar a fazer o exame sempre, a partir dos 6 meses, eu acho que ele deve começar a fazer o exame e, se aparecer alguma coisa, intensificar mais, né? Principalmente na fase pré-escolar. É muito importante ser vigilante. Eu concordo com o Gueber, esse retorno anual, né? Às vezes a pessoa faz, não, estou sem dinheiro para comprar o óculos, acha que vincula muito o oftalmologista ao óculos, mas a gente sabe que no exame completo você vai medir a pressão, ver o fundo de olho e algumas vezes o problema surge imperceptível para o paciente. Então essa regularidade importantíssima que ele está falando. Né? Eu só abri um parênteses, alguns pacientes que são olho único, que têm glaucoma, né? Aí algumas exceções à regra, a gente acaba de forma cautelar
pedindo para o paciente retornar a cada 3 ou 6 meses só por questão de prevenção. Mas eu acho que 1 ano realmente é o tempo médio ideal. A gente falou no começo do programa também, doutor, em relação ao número de 51% dos casos de cegueira no nosso mundo, né? No mundo são causados pela catarata. Essas pessoas que chegaram até estes estágios de cegueira é porque não teve acesso ao oftalmologista para tomar cuidados e ver se existia a possibilidade de fazer uma cirurgia, por exemplo? A questão da educação é importante, né? Porque a pessoa bem formada, ela vai se prevenir, né? A questão socioeconômica, esse número é muito mais gritante nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, né? Sem dúvida alguma, porque inclusive existe uma falha, não vou dizer uma falha, mas um déficit no sistema de saúde público. A gente não consegue a demanda, suprir a demanda. A gente falou também, doutor Wagner, que 28% dos casos aqui no nosso país de perda da visão em idosos, 28% foi por conta da catarata que causou essa cegueira. E trazendo para a nossa realidade, mais perto de nós, 28% é um número muito expressivo. Preocupa vocês? Você está falando de 1/4 da população, né? Agora, uma coisa que é importante ressaltar é que, diferente de algumas outras doenças, como retinopatia diabética, que a gente vai abordar fatalmente aí, glaucoma, você tem guerra de ópera há muitos anos e sabe que a gente tem pacientes que tem 20 anos, ou por temor, ou porque não teve acesso, ou porque não quis operar. E se ele não tiver mais nada fora a catarata, é comum, mesmo após anos ou décadas, você opera e o paciente recupera a visão. Então é bom a gente segmentar os pacientes em relação à cegueira reversível, que a catarata é a maior causa de cegueira reversível no mundo. Ou seja, você tem 1/4 da população que tem a cegueira, mas que pode recuperar. Então, é relevante abordar isso. Enquanto que os pacientes que têm as causas de cegueira, seja por glaucoma, retinopatia diabética, que é um problema gravíssimo, esse, se realmente perder a visão, né, que não precisa ser só totalmente cego, a gente fala que em cegueira legal, uma visão a partir de qual você tem para ele está vendo, mas para a gente sabe que até para ir para as legislações ele é considerado um cego, chamado cego legal. Então essas causas irreversíveis preocupam muito mais que a catarata. Agora, obviamente, a catarata, quando está instalada, você passa, ela é muito grande, você passa a não acompanhar o nervo óptico, ou seja, o paciente tem glaucoma, você não consegue ver como é que ele está evoluindo. O diabético, você não consegue ver o fundo de olho. Então acaba que esse problema pode gerar outros problemas associados por falta de segmento adequado. Do diagnóstico até essa cirurgia, né, nesse intervalo, tem algum tratamento alternativo para ver se aquela catarata ela diminui e a gente precise nem fazer, né, essa cirurgia mais à frente, doutor? Olha, diminuir, não, né? Mas existem algumas medidas que a gente pode utilizar porque o paciente não quer operar por algum motivo ou porque a qualidade de visão está satisfatória para ele, porque cada um tem, o que eu diria, uma exigência visual. A sua exigência visual é um pouco diferente da minha. Então, a gente pode prescrever o óculos e o paciente ficar satisfeito. Crianças a gente pode manter dilatado um tempo, né? E observa até a pessoa seguir. Mas se a pessoa tem catarata, fatalmente ela vai evoluir para uma obstrução da visão que a gente vai ter que fazer a cirurgia. E ninguém quer perder a visão, né? Existe ainda essa resistência, muita gente resiste com medo, né, por desconhecer a cirurgia, porque não é muito invasiva não, doutor Wagner. Ocorre o receio por vários motivos, né? Você tem veiculado na televisão geralmente os casos negativos, né? Quando você tem um problema de infecção que pode acontecer, a mídia veicula, mas a abordagem da cirurgia, do êxito, a gente vê esporadicamente, então acaba alertando negativamente a população. Mas, obviamente, qualquer procedimento cirúrgico tem complicações, mas a gente pode falar com toda segurança que não é só o médico, é numa clínica apropriada, com a equipe apropriada, com o médico habilitado, você tem uma cirurgia que as complicações tendem a zero. Não estou falando que é 0% de complicação, mas elas tendem a zero, que é o quê? Você opera milhares de pessoas para poder ter uma complicação. Então, isso é o que acaba acontecendo. Só que para aquele indivíduo, que foi o que foi acometido, foi 100%. Então, obviamente, quando o paciente vem falar em cirurgia, a gente pode chegar e dizer que a cirurgia é isenta de complicação. É verdade. E uma coisa interessante, que eu tenho muito no meu consultório, o paciente de idade, ele vai fazer a prova do Detran e ele é reprovado. O cara vem com medo. Ele está com medo, mas como ele quer a carteira de motorista, porque infelizmente na nossa sociedade o idoso com carteira de motorista ele se sente mais independente. Então ele assume
assume a coragem e vai operar. E muitos descobrem assim porque a Márcia, né, Uma grande parcela na reportagem assim. foi, né, fazendo a renovação da carteira de habilitação. Mas isso tem um motivo, né? A instalação lenta, alguns pacientes diabéticos, que a catarata evolui rápido, ele nota. Mas uma instalação lenta e progressiva, o paciente chega muitas vezes com a catarata marrom, a gente dizendo, sua catarata está grande, mas eu vejo tudo, quer dizer, ele só vai perceber o quanto está ruim depois da cirurgia. O Weber sabe o que é isso. Você chega no pós-operatório, ele olha para você, doutor, eu estava cego, não sabia. Por quê? Porque a instalação lenta é diferente de uma coisa que se instala abruptamente. Como um trauma. Assim que leva um trauma, com uma semana, 30 dias, ele não vai bater por aquele. Exatamente. Aí ele vem problema, né? Agora a gente vai àquele rápido intervalo para você beber uma água, tomar um cafezinho e aguardar a gente. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre catarata. E agora tem as notícias da internet sobre o assunto. E a Tânia Silva é quem vai trazer essas informações a partir de agora. Olá, Tânia Silva! Olá, um ótimo dia para vocês que nos acompanham nesta quarta-feira. E para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é da revista Saúde Abril, a surpreendente evolução no tratamento da catarata. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, há cerca de 20 milhões de pessoas cegas no mundo por causa da catarata. Esse número pode passar a marca de mais de 32 milhões de pessoas no mundo até 2020. Apesar de ser uma doença que acomete principalmente pessoas acima dos 60 anos de idade, a catarata pode aparecer inclusive entre os recém-nascidos. Ela pode ser identificada no teste do olhinho, que é feito logo após o nascimento do bebê. A catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. A cirurgia de catarata é o procedimento mais realizado no mundo da área de oftalmologia. Equipamentos e metodologias estão em constante evolução para que o paciente tenha o melhor resultado. Especialistas garantem que é uma operação, uma cirurgia bastante segura e rápida. Agora a gente volta ao estúdio. Muito obrigado a Tânia Silva. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a cirurgia, mas agora vamos falar sobre prevenção, porque a melhor forma de prevenir a catarata é proteger os olhos da exposição solar, como bem aprendemos aqui no nosso programa. Para isso, é preciso, né, você usar óculos escuros com regularidade, isso é fundamental. Também é muito importante você evitar luzes fortes em telas de celulares e também na televisão, o que também pode ajudar a aliviar os sintomas quando a doença ela já está instalada. São mudanças, né, de hábito que você que está em casa pode fazer, pode colocar em prática, tanto para evitar quanto também para você minimizar os efeitos, né, já que você já tem a doença instalada. Se você usar óculos de sol, também evitar tablets e a televisão, isso vai ajudar você a minimizar essa irritação. Chega a irritar, doutor, quando a gente fica, né, muito exposto ao sol? É uma das características, doutor Wagner? Por alguns motivos, né? Um dos principais é o ressecamento ocular da mucosa. Outro é o que a gente chama de conjuntivite actínica, por exposição à radiação, que pode estar tanto a vermelhidão na conjuntiva como lesão na córnea, que é a ceratite. E a própria radiação, né? Lembrando que entre usar um óculos com a qualidade ruim, é melhor ficar sem óculos. Então é sempre importante checar a qualidade. Aqui no Brasil a gente só consegue, quando consegue acima de 90% de proteção para UVA e UVB já é muito bom, mas nos Estados Unidos a gente tem vários óculos já chegando a 99%, 100% de proteção para esse tipo de radiação. A preocupação excessiva com a estética, né, naquele óculos bonito, com um preço mais interessante, o que vai isso aí vai custar caro mais na frente. É extremamente importante. Antes de procurar um óculos bonito, procurar um óculos com lente com qualidade, que ela tenha filtro UVA e UVB. Né? A maioria desses óculos que vem na praia, que vem, não, é de qualidade questionável. Né? Vamos seguir para aprender um pouco mais sobre os fatores de risco agora para a catarata. A gente separou aqui uma tela com vários tópicos, vou ler aqui esses tópicos e vocês vão nos ajudando, né, explicando mais sobre esses fatores de risco para a doença. O primeiro fator de risco insignificante é a idade, né? É um fator de risco para a doença. A partir de que idade, mais ou menos? A gente falou na faixa etária, né? A gente falou muito em idosos, né? Que é muito recorrente a doença, mas a gente poderia classificar a partir de que idade existe esse fator de risco? A partir dos 50 ou não? Mais para frente um pouquinho? Você considerando catarata senil, você vai considerar acima de 60, 65 anos. Só que a gente
observa que já acima de 50 anos, como a população, dentro de uma população que, como o Gerber falou, que tem uma demanda visual maior, as pessoas mais diferenciadas, que precisam da visão perfeita, acima de 50 anos, alguns pacientes têm a catarata chamada incipiente, que é pequena, e esses pacientes, quando tem um grau um pouco maior associado, a gente acaba indicando, mesmo sem ter tanta baixa de visão, porque primeiro ele consegue hoje, com alguns tipos de lente, corrigir, além da catarata, a refração dele, deixando ele com a visão boa, tanto o astigmatismo como a vista cansada, a gente consegue fazer isso, como pela própria demanda dele, né? O paciente que, motorista, por exemplo, profissional, um piloto de avião, ele não pode ter a visão mais ou menos, então nesses casos acaba a gente indicando uma cirurgia, mesmo com a catarata menor, mais precocemente. Ótima explicação, a gente segue para aprender aqui o outro tópico, doutor. Dr. Gerber agora vai explicar para a gente as doenças infecciosas nos olhos. Essas doenças de repetição são fatores de risco também para a catarata. Sem dúvida alguma. Eu poderia citar aqui as uveites, né? São doenças que acomodam o músculo ciliar, a parte ciliar do olho, e pode provocar isso. E essas doenças a gente acaba tratando com o uso de corticoides, que também pode acelerar, né? Doenças como comum nas mães, né? Toxoplasmose e sarampo pode também ocasionar essas cataratas nas crianças, nos fetos, né? A conjuntivite também, a gente poderia dizer que é uma infecção que pode causar catarata também se for de repetição? Ou não? Não, né, seria mais consequência do uso da medicação, porque como nossa população tem o hábito de se automedicar e pode usar medicações à base de corticoide, e aquelas pessoas mais sensíveis podem irão desenvolver. E o que é que a gente pode fazer para cuidar bem desses olhos? Evitar a automedicação, né, de colocar colírios e corticoides nos olhos. O que mais a gente pode fazer para cuidar bem desses olhos, doutor? Uma aguinha morna, ou gelada, ou uma água, às vezes até com açúcar, que a gente vê muita gente falando, quando tem uma certa irritação. Isso aí não vai fazer mal. Uma água gelada nunca faz mal. Não faz não, né? Desde que a água seja previamente fervida ou filtrada, né? O pessoal tem o hábito de colocar soro fisiológico. Também não faz mal, né? Na realidade aquilo é água salgada, mas tudo bem, pode ser. Mas o mais importante é, aquilo que eu falei, o exame frequente, uma boa alimentação, né? Com sais minerais, né? Evitar bebidas alcoólicas em excesso, né? O uso do óculos, como a gente já falou, isso aí protege. Ótima explicação. Na sequência tem outro fator de risco que a gente vai aprender agora, o diabetes, né? E esse é muito significativo, né, doutor Wagner? Esse fator de risco para catarata. Esse aí é bem relevante, né? Porque a gente tem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, o paciente, mesmo usando insulina, eles vão ter picos de aumento de glicose, né? De hiperglicemia. Isso faz com que, mesmo que ele seja muito bem controlado, ao longo do tempo, o cristalino ele se ressente e o paciente tende a ter catarata mais precoce, né? Mas aí a gente abre parênteses aqui, quando a gente está falando aqui, Gerber falando também de prevenção, entra aí uma coisa a mais, que é sempre fazer exames sob dilatação, mapeamento da retina, pesquisa de lesões iniciais de retinopatia diabética. Isso por uma coisa muito simples, que a gente quer que ele destacou. A catarata dá uma cegueira reversível. Se você tiver uma doença grave ocasionada no olho pelo diabetes, em geral a gente consegue, em alguns casos, estacionar, mas não voltar ao que era a visão antes, entendeu? Então o paciente diabético ele tem que ter esse cuidado ao longo da vida, desenvolve realmente catarata mais cedo, e também uns cuidados a mais no pós-operatório, porque são pacientes que podem ter edema na retina, edema de mácula, então a gente acaba, os colírios a gente prolongando um pouquinho mais, né? Ele tem que estar com a glicose bem controlada na hora da cirurgia para não ter um risco maior de infecção. Então realmente são pacientes assim que demandam um conjunto de medidas para que ele tenha uma recuperação visual plena. E muitas vezes ele tem que operar o paciente até para poder tratar o diabetes dele. O paciente é um portador de retinopatia diabética, precisa fazer um laser, precisa fazer alguma coisa, e a gente não tem um acesso ao polo posterior pela catarata. Então se torna mandatória a cirurgia nesse caso. E geralmente, né, vocês descobrem isso com uma consulta, né, um
no caso, um exame clínico, né? Aquela conversa com o paciente, ele vai dizer que tem diabetes, vai dizer outras complicações também, vocês vão estendendo um pouco mais esses exames. A princípio tem aquele exame básico, que já, né, no básico, você já tem a desconfiança do diabetes. O Wagner falou, o diagnóstico da catarata é simples. É simples. Você fez o exame regular, vai dilatar a pupila, você vai passar por aqueles aparelhos, né, a lâmpada de Fender, que a gente chama, e ainda ali detecta, facilmente. É aquele que você coloca o queixo, O né? queixo, exatamente. Não é aquele que dá o sopro, não. Não. É esse não. Aquele do né? sopro que mede a pressão ocular. Exatamente. Vamos ao último tópico dessa sequência aqui, exposição exagerada e sem proteção. A gente falou muito, né, no decorrer do nosso programa. Tem algo ainda que a gente pode falar para complementar esse A exposição exagerada e as radiações. Pacientes portadores de câncer que precisam fazer radioterapia, muitas vezes podem desenvolver algum grau de catarata, principalmente se for na região da cabeça. Próximo tópico, vamos conferir. Na sequência tem outra tela, fatores de risco. Falamos sobre idade, o tabagismo também, a gente precisa destacar que é um fator importantíssimo de risco para a catarata, Dr. Wagner. Tabagismo a gente bota aí dentro aí dos problemas de saúde pública, porque a gente, quando for falar dos problemas relacionados ao tabagismo, a gente vai falar em osteoporose em mulheres, falar em mais incidência de Alzheimer, mais incidência de catarata. Então, na verdade, o tabagismo é um problema de saúde pública e hoje ainda com alguns cuidados em relação à veiculação, na televisão, mas a gente é de uma geração, né, anterior que fumar era chique, né? Os grandes artistas de Hollywood eram aparecendo fumando, então essa geração está chegando na senilidade com muitos problemas relacionados, que vai desde câncer de pele, câncer de pulmão, problemas de osteoporose em mulheres, tá? Importantíssimo, e a catarata realmente a gente vê paciente fumante, algumas vezes com 40 anos, 40 e poucos anos, principalmente os grandes fumantes, né? Os pacientes fumam com a catarata bem precoce já. Pelo menos umas 50 doenças nós podemos citar, Associar ao associar tabagismo. ao tabagismo. Então, é um fator de risco significativo, então deixe de fumar o quanto antes, né? Porque deixando, tem como recuperar e melhorar a catarata, nesse caso? A gente ou não, consegue protelar alguma coisa, mas o que a gente chama de efeito cumulativo, ou seja, é igual a radiação solar. Quem passa a vida toda se expondo ao sol, ele pode, a partir de uma certa idade, ele pode até se proteger, mas aquele efeito cumulativo vai expor ele a, por exemplo, a câncer de pele, mesmo que ele passe a ter um cuidado a partir de uma certa idade. Próximo tópico, vamos aqui na sequência. O uso prolongado de colírio à base de corticoide também é um fator de risco, né? Aqui Porque a gente já falou falei. da automedicação, isso aqui é importante a gente ter destacado. Aqui também fala de traumas na região dos olhos. São pancadas, né, doutor? Qualquer Que podem levar a catarata. pancada, choque elétrico, também pode provocar, né? E o interessante no trauma, ela pode se manifestar de imediato ou como pode levar um período, 30, 6 meses, 1 ano, e a catarata vai aparecer. A gente falou em provocar, provocamos também quem está em casa a participar aqui do nosso programa e tem muita gente já interagindo, muitos elogios aqui no nosso WhatsApp 99209-4819. Tem muita cobrança também do Sistema Único de Saúde, né, para fazer essa cirurgia. Tem muita gente encontrando dificuldades. Vamos ver daqui a pouquinho as principais perguntas. Mas por telefone, a Luciana Maria ligou para a gente, ela que mora em Tabatinga e tem 54 anos. Ela fala que há 5 meses ela sente como se fosse uma alfinetada ali nos olhos. Ela gosta muito de ler, mas não está conseguindo enxergar bem. Pode ser catarata, não pode? O que ela descreveu é algo inespecífico ainda? Ela precisa ir até o oftalmologista para aprofundar, né, esse exame? Gosta muito de ler, não está conseguindo enxergar bem e ela está sentindo como se fosse uma alfinetada ali no olho, Dr. Wagner. Geralmente a catarata ela não dá sintoma de dor. O paciente chega, não, meu olho dói, arde e tenta associar isso à catarata. O que provavelmente ela tem a vista cansada, tá? E um ressecamento, assim, chamado assim, dos olhos secos, que dá a ceratite e dá muita dor. É muito comum mais em mulheres, a partir de alteração hormonal, as mulheres têm mais olho seco que os homens. Então essa sensação de ardência e queimor, quando a gente está lendo, a gente pisca menos, pela concentração. E esse ato de piscar menos faz com que o olho resseque mais. Mas isso não quer dizer que ela tenha catarata também. Então, e às vezes as coisas coexistem. Então ela precisa ter uma avaliação para saber o que está causando a dor e o que está causando a baixa de visual. Porque pode ser só um problema de óculos e corrigir o problema dela, né? A próxima pergunta veio lá de Tegipió. Eliette Soares, tem 70 anos, ligou para a gente. Ela disse que tem diabetes, fez a cirurgia de catarata em um dos olhos e conseguiu enxergar muito bem nos primeiros dias, mas logo após os olhos começaram a encher de água.
fui até o oftalmologista e ele me disse que estou com glaucoma. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa é ter que manter o acompanhamento, tá certo? E aquilo que a gente citou desde vários setores. A catarata é apenas uma entidade. A gente tem que verificar se o paciente é portador de diabetes, se é de glaucoma, e é por isso que muitas vezes a cirurgia pode não dar certo, né? A pessoa está esperando, tem uma expectativa muito grande, mas ela tem um problema de base, no caso aí o glaucoma, que pode ter comprometido o nervo óptico. E é comum descobrir glaucoma só após a cirurgia da catarata? Não, pode acontecer infelizmente, glaucoma é uma patologia que só se descobre fazendo o exame oftalmológico. A gente faz a medida da pressão ocular. Então, esse negócio de só usar o óculos, comprar um óculos, você está perdendo o momento de fazer um exame e fazer até diagnosticar uma catarata, um glaucoma, um diabetes e uma outra doença. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, vamos fazer um rápido intervalo. Você que está em casa, tem perguntas aqui, quer participar do programa? 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Você escreve sua pergunta, daqui a pouquinho a gente volta e responde a sua dúvida com os nossos especialistas. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Estamos aprendendo um pouco mais sobre catarata, do diagnóstico ao tratamento e também a cirurgia, que devolve sim qualidade de vida à pessoa que se submete a esse procedimento. A gente viu que é um procedimento simples, dura em média 15 minutos, a gente poderia dizer assim, ou pode levar mais um pouquinho de tempo? Depende, né, da densidade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é importante você não está atrelado só ao tempo, né? Porque algumas cirurgias demandam um tempo maior, cuidar das cataratas mais duras, então você não pode dizer isso ao paciente, porque se demorar um pouquinho mais ele vai achar que a cirurgia deu errado. Mas em média em torno de 15 minutos a 20. Às vezes, o passo a passo, às vezes no final você precisa fazer o chamado capricho, lamber a cria, que a gente chama, para ter um cuidado maior, então às vezes alguns minutos a mais, uns a menos, mas a média é essa aí, em torno de 15 a 20 minutos. E hoje tem várias formas de se fazer essa cirurgia, doutor? Sem dúvida alguma. A cirurgia hoje mais comum é a facoemulsificação, mas nós hoje já temos o X-Men, o laser de femtosecond. E a gente tem uma imagem, né, para a gente compreender melhor o assunto. Vamos fazer meio que uma aula de anatomia com esse procedimento cirúrgico. Primeiro a gente mostra normal, né, um olho normal com a entrada da luz, né, da imagem de forma normal, que a gente considera aqui, né, porque a gente vê bem transparente essa parte do cristalino. Normal. Tem mais alguma definição para isso aqui, doutor Wagner? E aí? Não, então é o seguinte, aí é para o pessoal entender, isso aí é uma imagem lateral, né? Como se você estivesse vendo o olho de perfil cortado pela metade. Sim. Então na frente a gente tem a córnea, tá? Eu teria que estar aí perto, seria melhor. Vou pedir para lançar essa imagem em tela cheia. A gente vai mostrar agora para quem está em casa ficar mais próximo de você. Doutor Wagner, se aproxime aqui para a gente aprender um pouco mais. E a gente vai se ajustar aqui no estúdio. O programa ao vivo é assim mesmo, doutor Wagner, vem mais para cá. Pronto, você explica desse lado, mostrando a imagem lá. Aqui está simulando a visão de um objeto para longe, o raio de luz, passando pelas estruturas oculares, córnea, a pupila e por trás o cristalino, né? E o foco exato em cima da retina, isso aqui no paciente que não tem nem grau de óculos, nem catarata, né? O grau de óculos no míope foca antes, no hipermétrope depois, e no astigmatismo o foco é misto, o paciente vê torto. Esse paciente está normal, né? Esse paciente está bem. Então, quando a luz passa e encontra a opacidade de meios, que não é só catarata, você pode ter, por exemplo, leucoma, lesão na córnea, cicatrizes na córnea, pupila fora do lugar, você tem um processo de difração, que é o quê? A luz, em vez de ter uma regularidade, ela se espalha, né? Aí ela tem um espalhamento, isso causa muito ofuscamento e baixa de acuidade visual. Isso aqui pode se agravando com o passar do tempo, nesse aqui vai ficando... Progressivamente vai piorando, e chega uma hora que a luz não passa mais, né? É onde você tem os casos que demandam a cirurgia com uma certa urgência, porque o paciente eles não consegue nem se deslocar. E demandando, né, essa cirurgia, a gente vai mostrar também aqui, doutor Wagner. Pode ficar aqui. Vamos lançar logo essa imagem em tela cheia. Vamos lá, para quem está em casa acompanhando a gente, e a gente vai conferir agora, né, o vídeo com esse procedimento cirúrgico. Vamos mostrar para você que está em casa aqui, tem esse olho, e vocês vão nos explicando aqui nesse telão. Olha só, essa imagem aqui do olho, vamos lá, dá para compreender. Olha para frente ali, doutor, mais em cima a gente consegue conferir, né? Exatamente, pronto. A gente faz uma incisão na borda da córnea, entre essa parte branca e essa parte transparente, e entramos com uma caneta. Essa caneta que a gente chama de faco emulsificador,
é uma caneta que vibra a uma frequência ultrassônica. Aham. E aí ela, ao né? tocar o cristalino, ela amolece e quebra. E aí depois a gente só aspira e implanta a lente intraocular. Que a gente chama o pessoal popularmente chama de cristalino. Essa é a forma mais comum. Essa hoje é a forma mais comum. Qual o nome, doutor, desse procedimento? Facoemulsificação. Faco, é porque é uma faca, doutor, que vai cortar faco, ali o cristalino? faco vem de catarata. E ele emulsifica, ele amolece, né? Ele torna, né? E esse outro procedimento? Esse é um procedimento posterior à cirurgia de catarata, que seria o laser. A gente faz gerando essas imagens e mostrando para quem está em casa, aí o cristalino, né, saudável. Aí você pode ir descrevendo, doutor, essa imagem que a gente está acompanhando. Pronto. Aí Parou, tá a imagem tudo parou, ok, né? a imagem Aí, parou. a incisão, isso é uma cirurgia anterior, né? A cirurgia você fazia extracapsular. Você faz uma incisão de cerca de 6 a 8 milímetros. Hoje a gente faz a mesma cirurgia com uma incisão de 2 milímetros, 2,2 a 3 milímetros. E aí não importa o tempo, né, que vai demandar essa cirurgia. O paciente precisa saber que ele vai ficar bom. Eu sempre costumo brincar com os meus residentes e digo, a cirurgia que é rápida é a cirurgia que não complica. Então você não tem tempo para fazer a cirurgia, você faz e as coisas vão evoluindo. Qualidade de vida Qualidade desse paciente, de vida, com toda exatamente. certeza, né? Vamos mais uma vez acompanhar em tela cheia, enquanto a gente vai se acomodar agora, aprendemos, né, esse processo todo da cirurgia, e a gente vai seguir aqui, porque tem muita gente perguntando sobre cirurgia, falando que está aguardando um certo tempo, né, por esse procedimento, e a gente confere aí nessas imagens, né, a colocação desse cristalino, né, olha só. Vocês implantam, né? Tiram o que está embaçado, né? Que não tem mais serventia, entre aspas. E ele está opacificado, a gente emulsifica, aspira aquele conteúdo e implanta uma lente intraocular. Temos aqui também, né, esse olho em 3D. Esquemático aqui em 3D. Dá pra gente explicar mais coisas sobre esse procedimento, se tratando de catarata? Vamos abrir aqui o olho. Aqui é a córnea. Pode colocar mais próximo, pode segurar. Pronto. Se quiser ajuda, também tá aqui. Vamos mostrar ali em detalhes, né? A córnea, né? Isso. Existe a pupila, né? E por trás da pupila tem essa estrutura discoide, que é o cristalino. Esse aí Esse é o famoso cristalino. Esse cristalino, ele é ligado 360 graus ao músculo, o chamado músculo ciliar. Então, uma pessoa com 20 anos, 25 anos, ela vê para longe e para perto sem dificuldade, porque esse músculo ele vai relaxar ou vai contrair, vai funcionar exatamente como o zoom de uma câmera fotográfica. Sim. Quando a gente chega aos 40 anos, esse músculo para de funcionar. É por isso que muitas pessoas, depois dos 40 anos, continuam até enxergando bem para longe, mas para perto está ficando difícil. É quando a gente passa o óculos, da presbiopia. E é importante também a gente destacar que, né, após os 40 anos, se você é exposto aos fatores de risco que a gente acabou de mostrar para quem está em casa, aí fica mais fácil, né, e mais rápido você desenvolver a catarata. Isso. Aproximadamente 20% dos pacientes abaixo de 65 anos podem desenvolver algum grau de catarata. Tá certo? Pós-cirúrgico, vamos falar agora um pouquinho do pós-cirúrgico. Já fez a cirurgia, o paciente recebeu alta, né? Com quanto tempo ele já começa a enxergar? Saindo ali da mesa de cirurgia, ele já tem essa mudança, né? Essa mudança significativa, ou requer alguns dias para ele começar a voltar a enxergar normalmente? Dependendo da catarata, tem casos que acabou a cirurgia, o paciente levanta e não vê tudo. Está vendo tudo, porque a catarata estava completamente opaca, a gente fez a cirurgia tranquila, sem nenhuma complicação, ele não tem outra patologia a não ser a catarata, ele levanta e diz, doutor, já estou vendo tudo. É impressionante. Aí, do pós-cirúrgico, precisa ter algum cuidado a mais, um cuidado redobrado? Usa medicação, usa colírio, o que é que se faz nesse pós-cirúrgico? Alguns cuidados são fundamentais. Hoje a gente consegue já, de forma protocolar, colocar antibiótico dentro do olho do paciente ao final da cirurgia, que é uma coisa já comprovadamente que melhora a incidência de infecção. Com o tipo de anestesia que se faz hoje, o paciente, ele se sair sem tampão, que a maioria já sai piscando, enxergando, a gente já começa a usar o colírio de imediato. Então, isso faz com que ele tenha uma inflamação menor no pós-operatório e também uma incidência menor de infecção, porque o antibiótico já está sendo instilado já de imediato, né? A gente participa aqui de uma geração que vem há 20 anos atrás, a cirurgia é totalmente diferente. Se abria o olho, se tirava a catarata por inteiro, quer dizer, não emulsificava, como o Gerber falou, e depois ponteava, depois tampão. Então era uma recuperação, apesar do paciente, a maioria recuperar bem a visão,
É uma cirurgia muito traumática, com muito mais complicações e muito mais cuidados pós-operatórios. Uma incisão grande, a chance de infecção era muito maior. Exatamente. Então, hoje, eu só não falo em fazer e ter cuidados. A gente tem é muito próximo da vida normal, mas tem alguns cuidados, por exemplo, tem alguns já comprovados e outros individuais. Tem alguns, eu não gosto de ir para lugares conglomerados. A gente sempre orienta pegar o colo e lavar as mãos. Então são cuidados básicos que, se você quer a cirurgia com a recuperação muito rápida, é comum o paciente esquecer que está operado. Verdade. Então, tá vendo, né? eu já operei um... Já atingiu o objetivo. É uma coisa que eu peço. Acabou a cirurgia, olha, esse final de semana, evita o shopping center, evita festa, essas coisas. Fica em casa. Porque com a euforia, né? 4, 5 dias está recuperado. Então, volta às atividades progressivamente. E geralmente se opera os dois olhos, geralmente a catarata ela se apresenta nos dois olhos, ou pode apresentar em um e outro não. Como é que a gente explica isso? Vê só, isso aí vai depender muito de médico para médico. Mas eu aprendi com meu avô que cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Então, eu tenho por hábito operar um olho. Se for o caso, uma semana, 15 dias, eu opero o outro. Porque não tem essas pressas todas. Na maioria das vezes, essa catarata vai se apresentar nos dois olhos. A grande maioria, algumas vezes é no lateral, mas a grande maioria é nos dois. E mesmo porque, às vezes, a pessoa recupera a visão tão bem no olho, que o olho que ele considerava bom passa a ficar ruim. Exatamente, acontece isso. E como comum. o Weber falou, uma coisa importantíssima aqui. Se você tem uma incidência pequena de complicação, mas para aquele que teve a complicação a 100%, você imagina uma complicação nos dois olhos ao mesmo tempo. Por exemplo, um quadro infeccioso que é raríssimo, o paciente tem uma infecção dessas dois olhos. Eu fico brincando lá com o residente também, quando eu dizia pegar o diploma e desistir da medicina, porque as complicações são raras e exigem. Mas quando acontece no olho, você ainda tem outro olho. Mas você imagine você operar os dois olhos e submeter o paciente àquele estresse cirúrgico com os mesmos riscos, no mesmo dia. Eu não concordo, não faço, concordo com ele. Eu tenho uma cautela, 7 a 15 dias, geralmente 7 dias. Eu opero numa semana, no outro está tudo bem e a gente opera. E o olho é uma estrutura que resiste muito mal à infecção. A gente tem que tomar muito cuidado, uma coisa morrendo de medo. Exatamente. Por isso que a gente faz muito antibiótico antes, durante e após a cirurgia. Para que essa complicação não leve a uma cegueira irreversível. Exatamente. Vamos responder mais perguntas. Tem muita gente participando, agradecendo aqui as explicações. A gente também agradece você pela atenção e o carinho de sempre. Tem cobranças também aqui nas participações. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: a cirurgia de catarata feita através do SUS também, a recuperação ela é rápida? Tem alguma diferença para a cirurgia feita no consultório e de forma particular para a que é realizada no SUS? É a dúvida aqui da telespectadora sobre recuperação e local onde se faz essa cirurgia. Não, veja, a cirurgia é semelhante, é igual. A gente faz com faca e modificação. Inclusive, hoje nós passamos a usar também as lentes dobráveis, que são incisões pequenas. A gente faz a faca, uma incisão de 2,2, 3 milímetros, e coloca uma lente dobrável. Então o paciente não leva a ponto, a recuperação é a mesma. Tá certo? Agora precisa os cuidados necessários. A pergunta da sequência agora é da Edinaura. Ela mora em Prazeres e ela disse que a mãe dela, a Maria Alaide, tem 89 anos e operou de catarata há mais ou menos 10 anos. Hoje ela se queixa de uma dor forte no olho que foi operado. Ela fez a cirurgia apenas um olho e ela sente muita dor nesse olho. E há mais ou menos 6 meses ela vem se queixando da visão, não está conseguindo enxergar direito, está ficando meio que embaçado novamente. O que é que poderia ser? Existe um problema frequente que é chamado opacidade de cápsula, que imagine que a lente ela é colocada numa estrutura que é do próprio paciente. Para o paciente entender em casa, é como se fosse um porta-prato, vamos botar assim. E a lente é encaixada ali. Essa estrutura que é do próprio paciente, ao longo do tempo, ela pode sofrer um processo de opacificação, ficando branco, e aí é o que antigamente chamava catarata secundária. O paciente ia piorando a visão, achando que a catarata tinha voltado. Isso hoje é resolvido de forma rápida, tá? Não é uma nova cirurgia, é um procedimento chamado de ágio laser, no qual provavelmente é isso. Tem que ser avaliada, porque provavelmente eu estou indo na probabilidade de ser isso. Sim. Mas isso também não causa dor. Ela tem que avaliar para ver se não está com... Às vezes o glaucoma não dá sintoma, mas quando chega num ponto muito alto, paciente com a pressão de 60, 70 intraocular pode causar dor, ressecamento ocular. Então, a causa da dor provavelmente não tem relação com a baixa de visão dela. E com a cirurgia de 10 anos. E tem que examinar, às vezes, a sutura. Antigamente se fazia sutura, pode ser sutura frouxa, solta. E essa opacificação começa a ocorrer, essa opacificação que é secundária que o Eduardo falou, começa a ocorrer 1 ano e meio a 3 anos após a cirurgia, mas tem pacientes que
Vamos à próxima pergunta, doutor Gerber. A pessoa diz que tem 56 anos, tem catarata, fez todos os exames para fazer a cirurgia, mas sendo que a médica agora suspeita que ela tenha ceratocone. Por isso a médica pediu para ela ir até um especialista em córnea. Isso já tem 3 meses que ela está esperando. Minha situação pode complicar dessa questão da catarata? Ela pode perder algum prazo também por esse tempo de espera por um especialista em córnea? É a pergunta da Edileuza. Wagner tem mais condições de responder, mas o ceratocone dela provavelmente já está estável. Né? O problema aí seria só apenas o cálculo da lente. Sim, né? Exatamente. Mas ela poderia fazer a cirurgia tranquilamente. Né? E nesse tempo de espera não pode ter nenhuma complicação? Porque na verdade o que tem que ver é em que estágio está o ceratocone dela. Sim. Porque nessa idade, como o Gerber falou, o ceratocone ele tem uma evolução rápida até os 20 anos de idade, depois tem uma evolução muito lenta, a exceção dos pacientes que coçam muito os olhos, né? Então a gente tem uma progressão em alguns pacientes. Mas se ela tiver um ceratocone pequeno e que permita o cálculo da lente, não tem problema nenhum. A única questão, eu estou falando que se ela tiver um ceratocone muito avançado, que dificulte a avaliação da catarata e dos exames pré-operatórios, ela teria que fazer um procedimento na córnea para causar uma regularização na córnea, uma regularidade, e a partir daí você pensar na catarata no segundo plano. E provavelmente ela deve ser pequena, porque ela chegou aos 54 anos. Exatamente. E não tinha queixo, então... E às vezes está no olho só, também tem isso. O paciente tem ceratocone, na grande maioria das vezes, nos 2 olhos. Mas se ele tiver no olho só, a visão vai piorando e ele não percebe. Então, isso aí tem algumas variáveis aí que precisam ser avaliadas. Ótima explicação. A pergunta agora é da Maria. Ela disse que fez, né, cirurgia de catarata nos 2 olhos e ela sempre está sentindo agora, né? Ela disse que passou a sentir um desconforto, né? E assim, os olhos estão, quando ela acorda, os olhos sempre estão sujos e ela acha que é demais, né? Essa sujeira que quando ela acorda e os olhos estão sujos. É normal isso acontecer? A gente tem que saber a idade de Maria, mas provavelmente ela deve ter assim do olho seco, né? Para estar esse desconforto, porque a cirurgia em si ela não causa desconforto. A gente faz uma incisão tão pequena que é insignificante, né? Mas aí as queixas dela de olho vermelho, sujo, provavelmente ela deve estar com a sujeira, deve ser aquela secreção mucoide esbranquiçada. Então é porque o olho está seco. Precisa de uma lubrificação, precisa de uma avaliação com o especialista. Novamente. Próxima pergunta da Yara. Yara quer saber o seguinte: a minha mãe tem diabetes e ela diz que nos olhos, né, vive jorrando ali um tipo de água e depois um tipo, meio que um líquido parecido com sangue. Ela diz que é sangue, ela descreve aqui, melhor falando. Ela está fazendo exames para tentar uma cirurgia. Será que pode dar certo? Ela já perdeu a visão de um olho e do outro ela enxerga quase nada. Vocês já ouviram esse quadro de um líquido meio que parecido com sangue? Eu vi um caso descrito em São Paulo que a gente não identificou de início e, por incrível que pareça, assim, foi o único caso que eu vi que a pessoa tinha endometriose, que é aquela doença do endométrio, e aí ela tinha as células do endométrio migraram e uma delas estava, por incrível que pareça, no canal lacrimal, ela tinha sangramento. Mas assim, a associação, frequência, para a gente encontrar uma associação de sangramento com alguma doença ocular, não sei se fora trauma, é extremamente eu volto a lembrar, ela é paciente diabética, ela provavelmente está fazendo olho seco. E paradoxalmente, olho seco chora. Exatamente. Né? Porque é uma deficiência em uma das camadas da lágrima. E para compensar, o olho produz mais a parte aquosa, por isso que o olho chora. Isso é um problema para a gente explicar no consultório. O paciente chega, o senhor está com o olho seco. Eu estou lacrimejando. Aí você chega e diz, está com o olho seco, mas como? Mas é como ele está explicando. Tem 2 tipos de lágrima, a basal e a reflexa. Ou seja, quando a basal falha, aí a reflexa vem tentar compensar e vem um lacrimejamento em excesso. Vamos à próxima pergunta. Tem mais participações. Jair Galvão, do Jordão Alto. Ele sempre participa aqui do programa. A gente agradece o carinho de sempre do Jair. E ele pergunta o seguinte: usar óculos escuros ou óculos não recomendados ali pelo oftalmologista pode causar problema na visão e evoluir para catarata? Aquele óculos pirata, né, que a gente compra. A gente não, né? Quem compra ali com preço mais em conta, que não tem nenhuma proteção. Esse tipo de objeto, acessório, pode causar a catarata? Sim ou não? Nós abordamos isso, né? O óculos que não tem proteção vial, ele é muito mais prejudicial ao olho do que o que está sem óculos. Por quê? Quando a gente usa o óculos escuro, a nossa pupila tende a dilatar. E se não tem, quando ela dilata, permite a entrada da radiação solar. Se não tem um filtro para fazer uma barreira ali, essa radiação vai diretamente para a região da retina.
E aí pode prejudicar realmente. Então, se o bolso está apertado, é melhor Não não usar usar. outra coisa, né? O uso daqueles óculos de farmácia, o grau, o mal que ele faz é exatamente a falta de você não ir a um especialista. Então você perdeu aquele momento de fazer um exame, saber se está com a pressão ocular, se está com a retinopatia, se tem alguma alteração da retina. Vamos a mais perguntas. Agora no WhatsApp, a Glauci de Carvalho, ela mora aqui no Recife, tem 64 anos. Ela foi ao especialista e ele pediu para fazer um ultrassom e foi detectada ali a catarata. E após saber que está com catarata no estágio avançado, ela foi indicada a fazer vários exames e aqui ela descreve vários exames. São todos esses exames que eu preciso fazer para ser cirurgiada? Vocês têm noção? Ela fala de ultrassom, biometria ultrassônica, fala também do PAN, né? O PAN. Na realidade, a gente faz alguns exames que são fundamentais. A ceratoscopia, porque a gente tem que avaliar o estado dessa córnea, e vai ajudar, junto com a biometria, porque o que é que o exame faz? Ele faz medidas do diâmetro anteroposterior do olho, medida da curvatura do olho, medida da profundidade da câmera e do cristalino, e existe um algoritmo que calcula a lente. Então a gente vai saber mais ou menos qual é a lente que a gente vai colocar no paciente. Outros exames que são necessários, o PAN na realidade é medida do potencial visual da pessoa. Então a gente faz uma avaliação da retina e vai ter um prognóstico visual. Tá certo? E o ultrassom é necessário quando o paciente a gente não consegue visualizar o fundo. Obviamente, o que ele está falando é importantíssimo para a gente. Imagina o paciente que já não enxergava bem desde a infância. Aí tem uma catarata que se sobrepõe ao problema. Então você opera ele esperando que ele vai ter uma visão normal, mas ele nunca teve. Sim. Então o PAN serve para isso, porque é um instrumento de percepção da realidade do paciente e jurídica para a gente. Porque o paciente pode dizer, minha visão não melhorou o que eu queria, mas a gente tem uma proteção aí. De como era antes. O exame, como o Gerber disse, esse cálculo é feito de forma minuciosa. Então a gente tem vários parâmetros dos exames. A ultrassonografia provavelmente está relacionada à catarata mais densa dela, tá? Mas hoje a gente também faz ultrassom, mesmo quando a gente consegue ver o fundo de olho, porque alguns pacientes você sabe que tem mosca volante, que é aquela mosquinha. E ele não está percebendo. Então depois que a gente opera, que ele começa a ver melhor, ele percebe a mosca volante e acha que foi induzido pela sua cirurgia. Mas a ultrassom mostra que já estava lá, a mosquinha lá no fundo de olho. Então a gente acaba se cercando também os exames para ajudar o paciente e poder elucidar. Porque se o paciente chegar e disser, eu operei, doutor, não tinha mosca volante, essas mosquinhas. Porque na verdade aquilo é um sinal de que ele está vendo melhor, porque ele começa a ver as imperfeições do campo. Mas quando ele afirma que foi causado pela cirurgia, a gente tem um ultrassom mostrando que as mosquinhas já estão lá. Então, na verdade, os exames vão beneficiar ele e também resguardar o médico que está prestando o serviço. Então, na dúvida, acredite, né? 100% Exatamente, nesse especialista, que ele sabe melhor para devolver a você qualidade de vida, devolver a sua visão, porque a gente aprendeu aqui no decorrer do programa que a catarata é causa de cegueira, mas de uma cegueira reversível, através da cirurgia. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados, a gente agora vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vai trazer outras explicações sobre o tema. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então pegue papel e caneta, anote as vagas de emprego e boa sorte! Muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir aqui várias oportunidades. A princípio a gente mostra 10 vagas para vendedor pracista, 10 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário. São 10 vagas para vendedor pracista. Na sequência, vamos conferir também, olha só, agora tem 2 vagas para garçom, 2 vagas, ensino fundamental completo é a exigência, experiência não exigida, R$ 1.251 é o salário, 2 vagas para garçom. Por último, vamos conferir, agora tem, olha só, 1 vaga para auxiliar administrativo, 1 vaga. Superior incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, salário a combinar. E essa vaga ela é exclusiva para pessoa com deficiência, 1 vaga para auxiliar administrativo.
Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Hoje, essas vagas são da Agência Estadual do Trabalho. O telefone, você vai anotar agora, o 3183 7065, 3183 7065, e a gente deseja a você, mais uma vez, boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E vamos responder mais perguntas, tem muita gente interagindo. Estamos falando sobre catarata, a gente falou do diagnóstico, do tratamento e também do procedimento cirúrgico. E a Jaqueline Maria ligou pra gente, ela mora no Curado 4, tem 21 anos de idade. E ela fala o seguinte: todas as pessoas da minha família, por parte de mãe, têm glaucoma, sofro de miopia, tenho pressão alta também. Qual a possibilidade, a probabilidade de eu também ter o glaucoma? Aqui ela aproveitou os especialistas e foi perguntar sobre o glaucoma, já que ela tem esse histórico, e queria saber sobre a possibilidade de ela ter também a doença. Ela tem uma probabilidade maior por dois motivos, né? O histórico familiar e quem tem miopia, principalmente os automíopos, tem... Ser mulher. E ser mulher. Tem três fatores. Três fatores importantes. De risco, 5 ela né? tem 3. Mas aí a gente ainda tem uma notícia boa para dar. Se você pegar a população em geral, aleatórias, de cada 100 pessoas, aproximadamente 2 a 3 vão ter glaucoma. Se pegar os pacientes com fatores de risco, o risco aumenta para 20%, mas mesmo assim ela tem uma probabilidade de 80 a 70% de não ter glaucoma. Mas só vai saber com o exame e o segmento, porque infelizmente às vezes o glaucoma ele se instala de forma tão lenta que a gente só consegue fazer o exame comparativo depois de alguns anos ou até décadas para poder confirmar ou afastar o diagnóstico. E o glaucoma não dá sintoma, não deixa o olho vermelho, Exatamente. o olho não chora, a pessoa não tem perda de visão inicialmente e a pressão está lá, alta. 20, 25 anos, aí não tem mais jeito. Mais perguntas, a Adriana está participando, ela fala que o pai dela tem uma bactéria, né? Tem mais ou menos 3 anos, uma bactéria na urina, e por conta disso ele não consegue se operar de catarata, por conta da bactéria. Ele é cadeirante e queria saber se existe mesmo essa restrição, não poder fazer cirurgia por conta da bactéria. Ele tomou vários antibióticos e não consegue combatê-la. Ele tem 67 anos, quer fazer a cirurgia da catarata, mas está sendo barrado por conta dessa bactéria. Na realidade é um fator preocupante, mas a gente tem que avaliar, tem que pesar aí a necessidade da cirurgia, e no caso a bactéria, né? Então ele tem que ter um cuidado maior. O médico assistente vai passar a prescrição e vai tomar um cuidado maior, se cercar de certas proteções para ele e para o paciente, para poder realizar. Temos outra participação agora da Severina, que tem 71 anos, foi até o oftalmologista e teve o diagnóstico da catarata. Ela está tomando uma medicação, não sei se é tomando ou colocando, né? Não sei se é um colírio. Ela usa 3 a 4 vezes ao dia, deve ser colírio, né? De usar 3 adaptes. É um colírio. É um lubrificante. É bom para catarata mesmo ou é só um paliativo? Ela pergunta. Não interfere muito na evolução da catarata, mas se ela está em programação, é importante, todos os exames que a gente falou aqui, ela está com a superfície restabelecida, do ponto de vista de olho seco. Porque se ela for fazer os exames com o olho seco, você perde a precisão dos exames realizados. Por exemplo, o cálculo da lente pode dar alterado, presença de astigmatismo que às vezes não tem. Então a lubrificação é importante, tá? No dia a dia a gente já passa, mas nessa avaliação pré-operatória com exames, não só às vezes com colírio, às vezes a gente passa até ômega 3, linhaça, para poder melhorar realmente e a gente ter uma precisão no cálculo da lente. Porque diferente do óculos, que se troca todo ano, a lente dentro do olho na cirurgia de catarata tem exceções, mas é para ser definitiva. Então a gente, se está falando uma coisa que é definitiva, não pode ter imperfeições, né, na avaliação pré-operatória. E precisa de uma manutenção logo após isso? Se é uma lente para usar em definitivo? É aquilo que nós falamos. Com o passar do tempo, a cápsula, onde se apoia a lente, ela pode opacificar. Então a gente precisa de um acompanhamento. Certo? Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber o seguinte: quem tem glaucoma pode pegar peso na academia? Tem alguma restrição? E se colocar um cristalino, no caso cristalino é na cirurgia de catarata, ela pode também fazer atividade física? E ela queria saber o que é mais perigoso, o glaucoma ou a catarata, é a dúvida da telespectadora. Glaucoma, sem dúvida alguma. Mas o glaucoma não vai impedir ela de fazer ela vai ter uma vida perfeitamente normal, vai fazer academia. O importante é que ela mantenha o uso regular da medicação. Já Então, resolve. E o acompanhamento regular também. Já Diael Lima está participando, ele fala que a mãe dele apresenta coceiras na região ocular e uma certa ardência, além de uma sensação, né, comparada à areia nos olhos.
Esses sintomas, dá pra gente dizer? Nós já falamos, né? Se ela tem coceira, provavelmente ela pode ter um quadro alérgico, que é comum em atopia, que a gente chama aqui, vem acompanhado de rinite, um quadro de prurido ocular, o paciente coça. Mas, em geral, o paciente, mulher, com a idade a partir dos 40 anos, com essa queixa de ardência, dor, em geral, é síndrome do olho seco. Tá? É a grande maioria das vezes, mas isso cria-se um ciclo vicioso, porque a alergia causa o olho seco também, ou piora, e o olho seco piora o quadro de alergia pelo fato de você, quando cai poeira, você não tem uma lágrima, porque a lágrima tem essa função de lavar os olhos, né? Então é uma coisa causando a outra. Então, se tiver as duas coisas, tem que tratar as duas coisas. Maria Francisca ligou pra gente, mora em Rio Doce, Olinda, tem 53 anos e falou que o marido de 74 anos foi fazer a cirurgia de catarata, mas não foi possível concluir a cirurgia. O oftalmologista disse que ele tinha sensibilidade nos olhos. O esposo ainda está com um tampão, né, esperando uma providência. O que é que podemos fazer? É normal, né, voltar para casa por ter apresentado sensibilidade nos olhos e ficar com o tampão, e pode ficar por quanto tempo com isso? Fica difícil de avaliar assim, né? Sim. Mas, veja, a cirurgia, apesar de ser muito segura, ela pode ter complicações. Por exemplo, uma das complicações é não colocar a lente, o cristalino, né? E a pessoa vai ter que usar óculos, ou então vai ter que programar uma outra cirurgia no segundo tempo para colocar esse cristalino, né? A infecção é sempre uma coisa que a gente tem que pensar, evitar essa infecção. Realmente, nesse caso aí dele, eu... Só o especialista só analisando, só examinando, só examinando aqui. Como o que o Gerber está falando, pode ser desde aumento agudo da pressão ocular até infecção. Os pacientes têm que ser vistos na urgência, ele não pode estar esperando em casa, né? Ele tem que ser, se não tiver serviço de urgência onde ele foi operado, ele procura os serviços que até, não sei se tem plano de saúde ou não tem, mas hoje a gente tem o serviço de pronto atendimento, tanto que presta serviço para o SUS como para a rede privada de saúde. Edmundo de Vitória de Santo Antão, ele fez uma cirurgia de correção de grau, não foi de catarata nem de glaucoma, correção de grau, mas continua com ambliopia, porque essa ambliopia, né, ela não corrige com a cirurgia? Não. Aí ele já foi mais além da catarata. Ele é um portador de ambliopia. O que é ambliopia? É o paciente que nasceu com algum déficit visual, né, vamos dizer, um grau muito elevado, e esse olho não foi estimulado suficientemente. Então esse olho é anatomicamente perfeito, mas na função visual, poderíamos dizer que é um olho preguiçoso. Ele tinha um grau, foi submetido à cirurgia, o grau provavelmente reduziu, mas como a função do olho é aquele olho preguiçoso, ele vai ver pouco. Tânia está participando agora, disse que tem catarata, e a dúvida dela é a seguinte, referente ao tipo de lâmina, que deve ser a lente, né, que se fala. Há diferença no caso de qualidade, porque ela disse que viu, né, ouviu falar que existem vários tipos, tem a diferença da qualidade, e a Tânia que está participando, e é mais ou menos isso, resumindo a pergunta dela. Hoje a gente pode falar, passamos aí alguns anos falando a lente do plano e a lente particular, a gente não aborda mais dessa forma, porque você tem um espectro de lentes enorme. Então, desde as lentes rígidas, que alguns serviços ainda no interior, principalmente, com pouco recurso, ainda usam, e as lentes dobráveis. Dentro das lentes dobráveis, vocês têm as que corrigem só o grau para longe, as lentes que corrigem o astigmatismo, que são as lentes tóricas, as lentes que corrigem a visão de longe, a catarata, o astigmatismo e a vista cansada. Tá? Então, o espectro de lentes é muito grande hoje. Então, vai depender do tipo de paciente, a gente consegue encaixar, de acordo com o perfil do paciente e a doença que ele apresenta, a lente ideal para ele. Eu sempre digo o seguinte, a mais cara nem sempre é melhor. Se você chegar numa loja de móvel modulado, achar um móvel lindo e pagar uma fortuna e levar para casa do jeito que ele está, provavelmente não vai caber na sua casa. Então eu faço sempre essa analogia, dizendo que para cada situação você tem uma lente específica que pode se adequar ao paciente sem um custo tão alto. Porque as lentes trifocais que a gente coloca no dia a dia, quando é particular, são lentes que custam 10, 12, 14 mil reais, cada uma. Então, é uma coisa, uma situação onerosa que nem sempre dá a resposta que o paciente está querendo. E o mais importante nesse caso é a conversa que essa paciente vai ter com o médico dela. Eles conversando, ela vai dizer o que é que gosta de fazer, e eles vão tentar analisar, ele vai tentar analisar e oferecer a melhor lente para ela. Exatamente. Isso é muito importante. Porque é aquilo que eu falei no início, cada paciente tem a sua exigência visual. Exatamente. Isso a gente tem que respeitar. Fundamental. Uma coisa aqui que eu queria falar um pouquinho.
é que hoje o americano chama share time, que é o tempo de você conversar com o paciente. Então, não só para isso, que é importantíssimo, o que é que o paciente faz atividade, se ele lê muito, se ele faz questão de usar óculos, se ele quer se livrar do óculos. Então, é uma combinação de fatores. Mas a gente identifica outras coisas, por exemplo, medicamentos que o paciente usa, alguns tipos de colírio para glaucoma, ele não pode continuar usando. Tá? Algumas situações, como por exemplo, o paciente que usa remédio para próstata, você pode ter uma surpresa na hora da cirurgia que a pupila dele não dilatar. Então isso tudo você tem que identificar antes, porque para você não ter nenhuma surpresa na hora da cirurgia. Ótimas explicações. Vamos agora para mais perguntas. O Roark, ele é de Casa Amarela, tem 40 anos, ele disse que fez um exame com um optometrista. O optometrista fez esse exame, ele não está se adaptando com os óculos, né? Ele queria saber, será que ele fez a aferição do grau? E se estiver errado, pode prejudicar a minha visão? E se prejudicar, o que pode acontecer com a minha visão? Fez, não está se adaptando, será que pode ter alguma coisa errada? No momento, o problema da optometria, ele apenas passa o óculos. E o óculos não quer dizer que está resolvendo o problema de visão da pessoa. Então, como é o nome dele? É o Roark. O Roark, ele perdeu o momento de ir a um especialista, checar a pressão ocular, fazer um exame de fundo de olho, verificar se tem alguma alteração na retina, na estrutura da superfície da córnea. Então, passa o óculos. E mesmo o óculos não está resolvendo. Então, isso é importante que você está falando, porque hoje a gente meio que se ofende se chamar de oculista, né? Que a gente, há um tempo atrás, associava sempre o médico oftalmologista ao passador de óculos, né? Sim. Só que quando a gente estuda muito para falar das doenças, das prevenções, dos tratamentos disponíveis, e quando se faz um exame só de óculos, você perde, como o Guilherme falou, esse momento de, às vezes, decisivo para a sua vida, de ter uma doença curável ou prevenível e que você perdeu o tempo de identificar. Vai que ele está com glaucoma, ele não identificou. E aí mais à frente é que vai mostrar a consequência disso. Então, chegou o momento dele voltar ao especialista. Ele ia ao especialista para saber, fazer um check-up, né, e mostrar o óculos que foi receitado, que ele não está se adaptando porque está sentindo um certo desconforto. Tem outra pergunta, a pessoa Sueli, do Timbi, o marido dela tem 58 anos, fez os exames, né, e ultimamente ele está sentindo uma dor. Deu tudo normal, mas ultimamente está sentindo uma dor no olho esquerdo, e essa dor ela descreve que é por trás do olho. Foi ao médico, ele só passou óculos novos. É assim mesmo que funciona? Essa dor da parte de trás dos olhos, que ela tenta descrever, a gente poderia... Isso é uma queixa muito comum, às vezes, no consultório. A gente tem que avaliar outros fatores. Ele é um portador de sinusite, enxaqueca, porque muitas dessas patologias, enxaquecas, pode ter uma dor, que a gente chama de dor reflexa. E normal, como a sinusite, a sinóvia está próxima, em contiguidade com o olho, por inflamação, provoca essa dor reflexa no olho. É muito comum. E tem enxaqueca oftálmica. Exatamente. E a gente teve uma notícia recente, né, mais ou menos no dia 4, no início do mês, 4/7, né, que a Secretaria Estadual de Saúde está promovendo um mutirão para a realização de cirurgias de catarata. Aqui no nosso estado são mais ou menos 2.750 procedimentos de forma gratuita através do SUS, né? Para a capital, para a região metropolitana, 1.450 procedimentos estão liberados. Isso é uma boa notícia para quem está na fila aguardando por uma cirurgia de catarata? É uma boa notícia. O problema é que essa demanda é reprimida. Nós já fazemos regularmente, mensalmente, uma quantidade muito grande de cirurgia, mas mesmo assim houve essa demanda. Só para dar dados estatísticos, antes de 2000, no Brasil se fazia cerca de 50 mil cirurgias ano. Teve a campanha de 2000 a 2004 e chegou-se a fazer 200 mil cirurgias. Mesmo assim, a gente não zerou a fila. Né? É esperar, por exemplo, a prevalência no Brasil é em torno de 350 mil e 120 mil cirurgias a cada ano. Então, para a gente conseguir suprir, conseguir acabar essa fila, a gente teria que fazer cerca de 350 mil cirurgias por ano. O SUS, infelizmente, ele não consegue dar conta. Mas pelo menos ajuda um pouco. Ajuda. Obviamente, a gente tem que estratificar algumas pessoas com a idade mais avançada, com a catarata maior. Não é? Paciente que tem um olho só. Uma triagem, né? Primeiro olho, como aquela paciente, ela operou um olho, o outro olho, ela vai ter que esperar um pouquinho. Exatamente. Tem que dar prioridade. Isso, de todo jeito a gente fica feliz, né? Porque, como dizia meu pai, para quem não tem nada, metade eu dou. Então a gente estava sem nada e agora estamos com um número menor, mas para quem estava sem nada, a gente vai continuar, vai conseguir dar uma continuidade aos procedimentos. Mas isto mostra a importância de
criar política de prevenção da cegueira, da chamada Free Zone de catarata. Né? Isso é muito importante. Muito Pela última importante. vez, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. No começo do programa, a gente fez a nossa pergunta, a enquete do dia, e hoje a pergunta foi bem simples. Se você conhece alguém que já fez a cirurgia de catarata, das pessoas que participaram, que interagiram, 83% disseram que sim, que conhecem pessoas que fizeram cirurgia de catarata. 17% responderam que não. A gente agradece a você que ligou, que participou aqui do nosso programa. E vamos agradecer também aos nossos convidados por nos ajudar e ajudar bastante hoje. Tiramos várias dúvidas. Dr. Wagner Lira, oftalmologista, especialista em córnea e também em catarata. Muito obrigado, Dr. Wagner. O espaço agora fica aberto para o último recado. São as considerações finais. Fique à vontade. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, aqui estar no programa, falando de um tema relevante, que eu sei que nessa hora tem muitas pessoas aflitas, porque querem fazer a cirurgia e não têm condições, e umas que têm condições e estão aflitas com receio da cirurgia. Faça o seu procedimento. É bom ter em mente que o procedimento feito de forma mais precoce, não deixa a catarata ficar tão dura, isso repercute na recuperação mais rápida. Tá? Procure um profissional bom, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que estão fazendo, não tem tanta capacitação. Procure um profissional bom, referência, vá para os grandes centros e pode ir sem medo que você vai ter sua visão restabelecida. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Wagner. Também queria agradecer ao Dr. Gerber Caraciolo, ele que é oftalmologista do Instituto de Olhos do Recife, especialista em catarata e refrativa. Doutor, muito obrigado. Último recado também, fique à vontade. Eu quero agradecer a participação aqui, a você e aos seus ouvintes. E o que eu tenho a dizer é só complementar o que Wagner falou. É importante que a pessoa procure o oftalmologista, converse com ele, né? Procure, se você quiser mais informações, procure saber se ele é um especialista naquela área, né? Você tem como checar hoje com sites, a internet está aí para isso. E conversar, é importante esse bate-papo entre o paciente e o profissional, porque o tratamento é feito em duas partes. Primeiro, eu vou sugerir o tratamento e o paciente tem que aceitar aquele tratamento. Então, o bate-papo aí é muito importante. Muito obrigado mais uma vez, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um forte abraço, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!